Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Recibo, em nome de Jesus, Espírito Santo, entrego a Ti mi vida, toda mi mente, mi corazón, cada uno de mis hermanos que están sencillos a voz de Tu Espírito Santo. Queremos vivir la práctica de la palabra, es lo que puede sostener nuestros matrimonios, es la única cosa que puede sostener la nuestra herencia mayor, que son nuestros hijos, nuestros nietos, lo que más sueñas desde antes de la fundación del mundo, porque eres padre desde antes de la fundación del mundo. Creaste el matrimonio para multiplicar tu imagen, tu semejanza, para que la tierra se llenase de hijos tuyos. Nunca has cambiado. Y sabemos o cuánto en estos últimos días, por la tuya propia palabra, el matrimonio de los creyentes especialmente y de los líderes han sido atacados de todas las formas. Pero Dios, creemos en el poder de tu palabra. Creemos en el poder del Evangelio. Creemos que mayor es aquel que está en nosotros do que aquel que está en el mundo. Por eso abrimos nuestros corazones. Yo quiero cambiar. Yo quiero, como dijo Hechos 16:31, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Queremos cada uno de nosotros ser instrumento de salvación para toda nuestra familia, instrumento de salvación para toda nuestra casa, toda nuestra descendencia, porque creemos que esta es la santa, agradable y perfecta voluntad tuya. Por eso, como Romanos 12 dice, ponemos todo nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, como nuestro culto racional. Y así vamos a experimentar y comprobar la renovación de nuestra mente y vivir toda plenitud de tu santa, agradable y perfecta voluntad en nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro hogar. Y los hermanos jóvenes, los hermanos que aún no contraíram matrimonio, ya quiero también interceder, que puedan tener estos principios, estos cimientos, estos fundamentos en su vida para caminar rumo a un matrimonio, a una casa edificada sobre la roca, oyendo y practicando desde ya los principios de tu palabra. En nombre de Jesucristo. Amén. Amém. Amém. Aleluya. Gracias, hermanos, pelo amén. Muy importante, estamos juntos ahí, ¿no? Querido, en la realidad, todos nosotros ahí, sé que la comunidad ahí en Santiago y tal vez otros hermanos que están en este momento con nosotros, ya han oído bastante de algunos principios del hogar, del hombre como cabeza de la casa, la sujeción de la mujer, el ministerio sacerdotal del hombre, la responsabilidad sobre los niños. Y nosotros tenemos aquí en Brasil 13 libros sobre estos diversos temas. Pero este libro que escribimos ahí, usted, su familia y la Biblia, ¿quién tiene que cambiar? En la realidad representó la propia experiencia de nosotros, mío y de mi esposa Betty. Nosotros hicimos ahora en junio, 16 de junio, 16, ese es difícil para decir, 16, algum hermano que pudiera corregir cualquier cosa que hablo que no queda bien claro o pueda tener una interpretación dubia, tiene total libertad de me ayudar, por favor, ¿tá? Y 16 de junio hicimos 45 años de matrimonio. Hasta ahí íbamos a hacer una viaje de luna de miel para el nordeste del Brasil,
pero al camino fuimos en la casa de uno de nuestros hijos, que es misionario en África, pero ahora está en Brasil, encaminando sus hijos jóvenes a la vida. Y en la casa de ellos, en tercer día, apresentamos las señales y tuvimos positivo para COVID. Y quedamos aún, entonces, todo cancelado, las viajes, 15 días con ellos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la familia es la cosa más hermosa que Dios creó en la tierra. Y cuando empezamos, Betty y yo, teniendo muchos problemas en el inicio de nuestro matrimonio, porque yo era un hombre muy airado, muy colérico, muy grueso, muy fuerte en mis reacciones, caballo, literalmente un caballo, ¿no? Pero yo quería cambiar y confesaba-me todas las veces que la ira, la cólera venía y que yo hablaba alto con Betty o después con los hijos, yo al mismo tiempo tenía aquilo, yo tengo que cambiar, y yo confesaba mis pecados para mi esposa. Betty, me ajuda, eu não quero ser assim, eu quero cambiar, ore comigo. Mis hijos muitas vezes oraram por mim e por nós, né? Porque a área que foi mais difícil em minha vida para construir um matrimônio, uma família para a glória de Deus, foi sempre a cólera, a ira, né? O desequilíbrio emocional, as palavras que heriam. E então, com base nessa experiência, vino esse livro, que na realidade foi um retiro que nós preparamos e ministramos em Blumenau, por muitas vezes na congregação onde servimos a Deus hasta agora, né? E hicimos muitos retiros, e esses retiros, com base neste um texto que vamos compartilhar com os irmãos, alguém começou do vídeo ou do áudio de escrever e aprimoramos e saiu este livro. Então, o que vamos falar aqui inicialmente, não vamos falar coisas que já estamos acostumados a ouvir sobre o matrimônio, sobre a posição do homem, a posição da mulher, né, de los padres. Vamos começar com a raiz de todas as coisas. Quem sou eu diante do desafio de ser discípulo de Cristo? Quem sou eu diante do passo de fé que eu dei quando alguém me falou de Jesus? Eu entreguei minha vida para Jesus. Eu fui batizado, como foi minha experiência. Mas por que eu ainda tenho coisas em minha vida, atitudes em minha vida, que prejudicam, que herem minha família, herem minha esposa, herem meu filho, herem meus padres, herem minha novia? Por quê? O que acontece com minha vida que aún sou como vou já chamar? Alguém que não tem o fruto de um arrependimento real, profundo. Isso que vamos ver agora. Então, eu quero começar alguns slides e meditar na realidade em alguns textos bíblicos que são já muito claritos para nós, mas será que estamos vivendo isto? Por exemplo, esse é um resumo do capítulo 1 do livro. E o capítulo 1, o título está: "Você está vivendo ou morrendo?" Pergunta estranha, né? Pergunta diferente. Será que estou vivendo ou morrendo? Ao decorrer de compartilhar a palavra, vamos entender melhor. O último mandamento de Jesus, todos nós sabemos de cor. Já lo citamos muitas vezes, mas será que estamos vivendo? Praticando? Mateus 28, 18 ao 20. Quando Jesus se acercou, então, de ellos, de los discípulos, e les dijo, antes de subir ao cielo:
se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no para ahí. Continúa Jesús. Y enseñándoles a obedecer todo lo que es mandado a ustedes. Termina Jesús diciendo, y les aseguro, por mi palabra, estoy comprometido que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Wow! Então, la hermana puede estar pensando, oh, yo sé esto. Pero la pregunta es, ¿eres un discípulo de Cristo? ¿Fuiste bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Y tienes alguien que te enseña a obedecer todo? Tenemos un otro libro que también ya está en español, llamado Paternidad a través de la humildad. Este discipulado paterno, que es más que transferencia de conocimiento, es más que aula de clase de discipulado. Es transferencia de vida, enseñándoles a obedecer. Es la palabra encarnada, el verbo que se hace carne, se hizo en Cristo Jesús, pero ahora hay que ser carne. La enseñanza de Cristo tiene que ser obedecida para que sea revelado en nuestra vida lo que Jesús enseñó con su propia vida. O que, como diz 2 Timoteo 3, del versículos 17 e 18, não é agora, vou ler um pouquinho, pode ver. Vou citar alguns que o Espírito Santo vai me trazendo à memória. Toda a Escritura é divinamente inspirada. ¿Crees en esto? Que toda la Biblia es Dios hablando. Es Dios hablando contigo. Es Dios poniendo tu vida dentro de un propósito, dentro de un deseo, de un plan del corazón de Él como Padre nuestro, que tanto Jesús nos enseñó, nos habló de Él y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Crees que la Biblia es totalmente inspirada por Dios y ella es útil para la enseñanza? ¿Crees? Para la reprensión, para la corrección, para la educación y la justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y perfectamente habilitado para toda buena obra. ¿Crees? Jesús aquí está diciendo lo mismo. Hay que tener a alguien que nos enseña a obedecer. Llega de oír predicaciones de predicadores de toda la parte, pero lo que esta palabra está transformando mi vida. Aí Jesús continúa, todo lo que tengo mandado a ustedes, y les aseguro, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cuándo, hermanos? Muito se usa esse versículo. Jesús dijo que estaría con nosotros por todos los días hasta el fin del mundo. Sí, él habló, pero antes de hablar disso, él dijo las condiciones. Las condiciones estão claritas. Primeiro entender que toda autoridade está com ele, em el cielo e la tierra. En esta autoridade vou a ser discípulo. Para ser discípulo, primeiro eu tenho que ser discípulo. Eu
Porque ele falou, vou a ser bautizado. Aí vamos entrar mais a fundo nisto, que é o bautismo que hicimos, é a realidade de nossa vida, ou foi uma cerimônia, foi uma condição da igreja para ser parte da igreja. E depois, o mais importante, ensinando, ser discípulo é quem quer aprender a obedecer todo. Há que ter alguém que já obedece, alguém que já tem a palavra encarnada em sua vida, alguém que é inspiração. Então, todo isto vamos aplicar a nossa vida familiar, para cada um de nós. Porque de nada vale em el culto, em la reunião de la igreja, eu sou uma pessoa muito querida, muito afetuosa, muito delicada, pero chego em minha casa, sou outra pessoa. Não vivo aquilo que aprendi, nem vivo aquilo que às vezes ensino a outros. Então, se quero que Jesus esteja comigo, com nós, se queremos sempre, hasta o fim do dia, temos cada um de nós que ser discípulos, ser bautizado e ter alguém que nos ensine a obedecer todo o que a Escritura diz. Aunque seja com repreensão, com correção, para a educação e a justiça. Vamos ver o próximo texto agora. Aplicado à vida de cada um de nós. Se eres solteiro, novio. Se eres casado, recém, ou mais tempo de casado. A pergunta é, ¿vives Filipenses 1:6? Quando Pablo, por el Espírito Santo, porque toda a Escritura é divinamente inspirada, dijo, estou convencido, e digo para mis hermanos, estou convencido disto, por minha própria experiência. Ele que começou tão boa obra em vocês e em mim, irá aperfeiçoando hasta o dia de Jesus Cristo. Eu pus ali entre parênteses, não sei como diz em espanhol, né? Mejorar. Como? Como é? Parênteses, está bem. Parênteses. Mejorando. Parênteses. Tá? Tu vida está sendo perfeccionada? Ou a pessoa que se bautizou tuvo algumas mudanças mais superficiales, mas de aparência delante de los outros, especialmente los de afuera de casa, de la familia. Pero quem te conhece a ti de hondo, tu coração, tus atitudes, vê que a obra que Deus começou em tu vida, lá no bautismo, está sendo perfeccionada dia após dia, e será perfeccionada hasta o dia de Cristo Jesus? Pensa um pouquinho. Eu vou contar para os irmãos, conto isso nos livros, né, de uma experiência muito hermosa que tivemos em nossa casa. Beth e eu já é recém-casado, até por os problemas muito sérios que passamos, por minha maneira brutal de ser, caballo de ser. Então, vez tras vez, parávamos e eu perguntava para ela, Betty, o que estou fazendo que te hace triste? O que estou fazendo que miras que não parece Cristo em minha vida? Parece um Giovanni bruto, um Giovanni frio, um Giovanni que, quando está com os irmãos, alegre, habla muito da palavra, pero quando estou contigo, o que estou fazendo que te hiere? O que estou depois com nossos filhos, tivemos 4 filhos em 5 anos. Então, quando Giovanni Júnior
isso 5 anos, já teníamos Rafael, já teníamos Priscila e nascia também Débora Batira. Hasta por acordar-se, ayer mi hijo mais viejo hizo 42 anos, Giovanni Júnior. E eu perguntava para eles também, o que é a vida de papá? Não se parece com o Cristo que papá está predicando para vocês e para os outros. Com base nesse texto, eu pergunto, Deus começou uma boa obra em tu vida? Pergunte para sua família se Ele está perfeccionando todos os dias, se está sendo transformado na imagem de Jesus Cristo, se a palavra que Jesus ensinou estás obedecendo, se a palavra é carne em tu vida. Não há em outro lugar, hermanos, que somos mais conhecidos do que nosso hogar, nosso matrimônio. Delante de las pessoas conseguimos uma aparência de espiritualidade. Pero somos o que somos é dentro de nossa casa. Por isso que estamos, em se tratando de família, tratando de nós mesmos. Quem tem que cambiar? Quem tem que ser perfeccionado? Como Hernán falou, tivemos uma experiência muito preciosa. Aqui, Hernán e a Aurora estiveram com nós outros dias preciosos de compartilhar, aprendermos uns com os outros, passeamos nessa terra hermosa que Deus nos deu, assim como em Chile, somos muito amantes de Chile, né? De natureza, do mar, de las cordilleras, de las plantações, de las vinas, né? Do sur, e do Atacama, do norte, também tivemos por allá todo, hasta Iquique, e há um amor. E quando eles vieram aqui, tivemos muito tempo compartilhando exatamente essas coisas. Nós não podemos aceitar que somos uma pessoa com outros, pero não somos Cristo em nossa casa. Não estamos sendo perfeccionados em nossa casa. Quantos estão entendendo, irmãos? Eu sei que o Espírito Santo está falando. Haga uma pergunta como eu hago hasta hoje para minha esposa, para meus filhos, hoje para nossos 11 netos. Que seu abuelo hace que não é a vida de Cristo Jesus. O que eu hago que entristece tu vida, hiere, desafio tu vida, minha irmã. Haga isto. Se não queres ouvir o Espírito Santo, oiga tu esposa, oiga tus hijos, oiga tu marido, oiga tus padres, se eres solteiro, oiga tus pastores, tu discipulador, oiga, pergunta, o que vês em minha vida que precisa ser perfeccionada, que Cristo quer perfeccionar, que a palavra não é vida em mim. Siga, próximo slide. Então, vem a pergunta: fuiste bautizado em verdade? Agora vamos entender a pergunta do capítulo 1. Você está vivendo ou morrendo? Romanos 6, 1 ao 14, nós vamos ler todo. Depois os irmãos podem ler todo. Quero apenas meditar um pouco dentro deste contexto. Você, sua família e a Bíblia. Quem tem que cambiar? Romanos 16, al 1 diz, que concluiremos? Vamos persistir no pecado para que a graça abunde? Porque anteriormente habla onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vou persistir no pecado, eu sei que estou errado. Minha esposa diz, meus filhos dizem, e eu não quero cambiar. Eu digo, não, que tem que cambiar são eles. Vou persistir no pecado para que a graça abunde? De nenhuma maneira. Nós, vean em rojo,
los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Cómo es que voy a aceitar en mi vida atitudes que yo sé que hieren mi esposa, hieren mis hijos, que no reflejan Cristo en mi vida, no reflejan que soy un hijo de Dios, porque la naturaleza, la imagen, la semejanza de Dios no está reflejada en mi vida? ¿Cómo voy a aceptar que quien tiene que cambiar son los otros? Si estoy cierto que aquel que empezó buena obra en todos, empezó en mí, va a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo podré ir viviendo en el pecado? Sigue el próximo slide. ¿Acaso no saben ustedes, queridos, que todo, mire, preste la atención, todos los que fuimos bautizados, ¿fuiste bautizado, mi hermano, mi hermana? ¿Fuisteis? Todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús. En la realidad, fuimos bautizados para participar en su muerte. Quando diste tu passo de fé, eu creio em Jesus, fuiste bautizado, eu quero me unir com Cristo, a palavra está dizendo que tu batismo hizo participante de la realidade de sua muerte. Vamos entender melhor. Então, está vivendo ou morrendo? Se fuiste bautizado, realmente bautizar-se para a muerte. Siga o texto. Próximo slide. Portanto, mediante ao bautismo, fuimos sepultados com ele em sua muerte. Então, o que aconteceu quando fuiste bautizado? Acuérdate agora. Cerra tus ojos. ¿Te acuerdas quando fuiste bautizado? ¿Tenías consciência de que neste momento estava sendo sepultado com ele em sua muerte? Tu viejo hombre, el pecado, tus rancores, tus amarguras, tus iras, tus cóleras, tus rompantes de violências verbais, inmoralidade, tantas coisas, foram sepultadas com ele em sua muerte mediante o bautismo. A fim de quê? De quê? Ah, porque agora eu sou evangélico. E eu fui bautizado e agora estou nesta ou naquela igreja. Não! Fuiste bautizado, sepultado com ele em sua morte, a fim de que, assim como Cristo ressuscitou por el poder del Padre, também usted, eu, nós llevemos uma nova vida. Entendem, irmãos? Isso não foi um momento que aconteceu 1, 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás. Eu fui bautizado mais ou menos 46 para 47 anos. Foi, acho que em 75. Me converti em 74. 75, eu me bautizei. Pero lá começou uma nova vida. Lá Deus começou uma boa obra em minha vida. Eu pude entender isto. E quando eu casei, aí que fui ver quanta coisa que em meu bautismo, isso por la fé, sepultei allá, pero agora tenho que lutar para que muera esta natureza em mim e Cristo ressuscite em minha vida. E não mais minha vieja vida, pero uma nova vida de Cristo viva em mim hasta o dia de Jesucristo. Entende, hermanos? E diz de novo, aonde é mais difícil viver a vida cristiana? Aonde é mais difícil manifestar Cristo? Aonde? É em nosso matrimônio.
Se é solteiro, não se involucra com nadie que não seja dentro destes princípios. Meu irmão, minha irmã, jovem, por favor, não te allegues a alguém que não quer viver a vida ressuscitada de Jesus Cristo, que aceita uma vida medíocre, hipócrita, de estar em uma igreja, pero não ser discípulo de Cristo, não ser tratado, não querer aprender a obedecer o que Jesus ensinou. Não vai ter Jesus Cristo em sua vida, porque Jesus vai estar com nós todos os dias até o fim do mundo, se estivermos como está escrito aqui também. Aprendendo a obedecer, aprendendo a levar uma nova vida que começou no bautismo. Cree no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tu casa. Tu eres responsável de trazer a vida ressuscitada, de ser a revelação de Cristo e da palavra em tu casa. Siga o próximo texto. En efecto, aún dentro de Romanos 6, en efecto, si, é uma condicional, eu puse bem grande, si hemos estado unidos com ele em sua muerte, sem dúvida, também estaremos com ele unidos em sua ressurreição. Se hemos estado unidos com ele em sua muerte, sem dúvida, também estaremos unidos com ele em sua ressurreição. Agora, se não hemos estado unidos com ele em sua muerte, sem dúvida, também não estaremos unidos com ele em sua ressurreição. Não vou poder dizer, não sou eu mais que vivo, pero Cristo vive em mim. Sed mis imitadores, como eu sou de Cristo. Mire, de novo, tu família conosco, que has morrido, está unido com ele em sua morte. Sua esposa, seus filhos, seus padres, tus relações mais próximas, vem a ressurreição de Cristo operando em tu vida, porque primeiro estás unidos em sua muerte. Assim como Cristo sofreu, você decidiu sofrer com ele e por ele. Assim como Cristo morreu humilhado, você decide estar humilhado, sofrer e morrer com ele. Filipenses 3:10, não está aí, não precisa mexer, pode anotar em tua anotação agora aí. Pablo habla disto de uma forma mais clarita. Filipenses 3:10. Filipenses 2 habla, né? Haya em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Sendo na forma de Deus, não tuvo por exaltação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou. E aí, em 3:10, Pablo habla, eu quero conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição. Pablo hablando, quero conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, sendo semejante a ele em sua muerte, para, de alguma forma, participar da ressurreição do último dia. A mesma coisa que estamos vendo aqui. Eu pergunto, conheces a Cristo, meu irmão, minha irmã, minha irmã? Conhecer a Cristo é ser participante de seus sofrimentos. Hoje estamos aqui, desde ayer, com uma pareja de matrimônios que vino lá de Brasília, a capital federal de Brasil, mais ou menos 1.700 quilômetros de onde vivimos. Vieram de avião porque em menos de 2 anos já estavam decididos a se divorciarem.
e alguém falou de nosso ministério, de nossa vida, e eles decidiram como uma última oportunidade para o matrimônio ter esse tempo com nós. Então, ayer e hoje, tuvimos, amanhã nós vamos ter mais um tempo com eles, e falamos mais ou menos as mesmas coisas. Se uno não quer sofrer, hace sofrer. Se uno não quer morrer, mata os que estão em sua volta. Se uno não quer conhecer a ressurreição de Cristo em sua vida, nunca vai conhecer a Cristo. É o que está aqui neste texto que estamos em nossa frente, é o que Pablo está dizendo, quero conhecer a Cristo. Em outras palavras, quero sofrer como Ele, por amor a los outros. Quero morrer como Ele, por amor a los outros. Eu quero experimentar sua ressurreição em minha vida, para, de alguma forma, participar da ressurreição do último dia. Veja que tem o mesmo contexto também de Filipenses 1:6. Tenho por cierto isto mesmo, que aquele que começou buenas obras em nós vai perfeccioná-la hasta o dia de Jesucristo, hasta o fim do tempo, hasta o final do mundo. Pergunto: estás sendo muerto? ¿Estás experimentando a ressurreição de Cristo? De novo, pergunte para sua família. Seja humilde. Quando eles falarem de como eres, com tus palavras, com tus atitudes, com tus diferenças, tenha humildade de ouvir, talvez hasta anote, e depois haga como eu isso muitas vezes. Depois pida, orem por mim, eu quero cambiar. Minha esposa ora por mim. Minha esposa ora por mim. O que estás falando, eu sei que Deus quer perfeccionar em minha vida. Eu sei que isto precisa morrer em minha vida, para que eu experimente a ressurreição de Cristo. E você pode conhecer a Cristo em minha vida. Oro, bendigo que a vida de você não será a mesma a partir de hoje, 1 de julho de 2021. A família de cada um de vocês vai ver Cristo ressuscitado em tu vida. Pero, primeiro tienes que decidir a sofrer e morrer para ti mesmo, para que Cristo ressuscite em tu vida. Sigue, próximo slide. Sigue. Agora, vamos falar um pouquinho de Colossenses 3. Como vou morrer? Como é isto, Giovanni, que estás falando? Eu fui bautizado, estou tantos anos na igreja, tenho isto ou aquele ministério, eu predico a palavra, eu sou ministro de alabanza, eu tenho ministério com os niños, pero tu ministério em tu casa. Quem eres tu em tu casa? Os irmãos já vão entender até o final. Porque se 1 Timoteo 5:8, que é o último versículo que vamos ver, se alguém não cuida de seus parentes, dos sujos, e especialmente de sua própria família, de sua própria casa, negou a fé, é pior que o incrédulo. O primeiro lugar que vou provar minha fé, que sou crente, é cuidando de meu testemunho, prover Cristo para minha própria família. Colossenses 3, então, abre o tema de que falamos agora em Romanos 6. Já que han ressuscitado com Cristo, hablando do bautismo,
Busquem as coisas de arriba, de onde Cristo sentado está à la direita de Deus. Busque atitude. Eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho. Busquem as coisas de arriba. Concentre sua atenção nas coisas de arriba, não nas coisas de la tierra. Pois você é morto. O mesmo de Romanos 6, bautismo. Sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de você, pergunto, Cristo é a vida de você, as pessoas viram bem, especialmente tu própria família, que a vida de Cristo é tu vida. Quando Cristo, que é a vida de você, se manifesta, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Mas o mesmo que Deus falou através de Pablo em Filipenses 3:10. Então, se estou morto, a vida de Cristo se revela em minha vida e junto com Cristo serei manifestado com Ele em glória. Aqui, em glória, Cristo em nós, em nós outros, é a esperança de la glória eterna. Sim, pero também agora é a glória em minha casa, em minha família. A presença de Cristo em minha vida vai ganhar toda a minha família. Se não é assim, algo está errado, irmão. Quem tem que cambiar? A Bíblia? A família? Ou você? Siga o próximo. Próximo versículo. E aí siga o texto. Portanto, hagam morrer todo. Hagam morrer. É uma decisão personal. Aquele que começou boa obra em nossa vida vai perfeccioná-la até o dia de Jesus Cristo. Pero eu tenho que fazer minha parte. Qual é? Hagam morrer todo o que é próprio da natureza terrenal. Hagam morrer todos os dias a imoralidade sexual, a impureza, as bajas paixões. Jóvenes, preste atenção nisto. Não se deixe levar por bajas paixões, malos desejos. Quero que todos hagam mi prazer. Se não lo hacen, eu destruyo todos em minha volta. A avareza, que é idolatria, eu tenho que fazer morrer. Se estou realmente sepultado com Cristo por el bautismo. Por estas coisas, viene el castigo de Deus. Va a tener consequência em tu vida, meu irmão, minha irmã. A imoralidade sexual, a impureza, bajas paixões, malos desejos, avareza, que é idolatria, va a tener tratamento, disciplina de Deus. Ustedes praticaram em outro tempo quando viviam em ella. A pergunta, continua vivendo? Então, você está vivendo ou morrendo? Como saber se fuiste bautizado em verdade? Está aí. Ai, que todos os dias hacer morrer todas estas coisas. Não vivíamos nem nela, pero agora não aceito mais em minha vida. Como eu lo hizo? Eu lo hago. Uma vez ou outra, às vezes, cada vez menos. Glória a Deus, por misericórdia. Quando quedo um pouco desequilibrado emocionalmente, tenho a tendência a volver a ira. Eu paro todo, não aceito. Vuelvo atrás. Sigue, próximo versículo. Próximo. Por lo tanto, em Colossenses 3. Por lo tanto, como escorridos de Deus, queridos, santos e amados, mirem de novo. Há que ter atitude. Revistam-se de afecto entranhável. Pergunte para sua esposa, pergunte em sua família. Você é uma pessoa de afecto entranhável? As pessoas sentem afecto, abraço, uma sorrisa, uma mão em los pelos com respeito em tu esposa, em tu marido, em tus hijos. Eres uma pessoa que transmite afecto entranhável?
estás revestida de esto. As pessoas miram tu vida llena de afecto entrañable. Esta é a vida ressuscitada de Cristo. Isto que Cristo encantou a tantos. Ele era um homem de entrañável afecto. Acuérdense dele com a mulher samaritana no poço. Ele falou de seu pecado, pero ele entrañável afecto de Jesucristo, isso com que ela saiu dali, falando para todo mundo. Alguém me falou do que eu estava fazendo, pero ele falou com entrañável afecto. Eres uma pessoa llena de bondade, revestida de bondade, haces bem a todos. Independiente se não hacen bem para ti, usted hace bem para ele. Te tratam mal, pero está com bondade. Pergunta para sua família. Humildade é alguém revestido de humildade. Tu esposa, tus hijos, tus pastores, tus líderes podem te repreender em la palavra e recebes como Davi com humildade. Eu pequei. Porque Deus dá graça a los humildes. A los soberbios, Deus resiste. Eres uma pessoa ressuscitada em Cristo, lleno de humildade, amabilidade, ou és uma pessoa fria, grosseira como eu era, amarga, irada. Glória a Deus. Perguntem para a Beth, né? O Hernán e a Aurora estuvieron com nós, Mari e Paola convivieron com nós também, outros irmãos aí também. Há algo de amabilidade entre nós em nosso matrimônio que atrai as pessoas. Que é isto? Cristo ressuscitado, Giovanni Grosso, Giovanni Caballo, não existe mais. Hoje eu tenho que vigiar muito, não aceito. Deus ha tornado um homem amável. As pessoas que convivem com nós. Abraço, com afecto entranhável e respeito. É uma pessoa revestida de paciência. Eu não tinha isso, irmãos. Pero criou e pergunto para minha esposa, ela não diz mais essas coisas que um dia fizeram parte de minha vida, morreram comigo, e no bautizo, pero dia após dia, eu decidi cambiar, eu decidi não ser mais eu que vivo, pero Cristo viva em mim. Quero conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição, a participação em seu sofrimento, sendo semejante a Ele em sua morte, para de alguma forma participar da ressurreição no último dia. De modo que se tolerem uns a outros. Quando estou revestido de Cristo, vou tolerar uns a los outros. Perdonar se alguno tiene queja contra outro. Como é tu vida? Estás vivendo ou morrendo? És uma pessoa amarga que cita os pecados que cometeram contigo? Ou és uma pessoa que tolera, que perdona? A queja que teria contra outro, leva a cruz. Assim como o Senhor los perdonou, perdone também ustedes. Pergunta para tu família se eres uma pessoa que tolera. Pergunte para sua família se eres uma pessoa que ele sente que perdona. Terias quejas contra tu esposa, contra tu esposo, contra tu hija, tus hijos, ou contra tu novia, ou contra tus padres? Pergunta. E humildemente, oiga, cambie, porque tenho por certo que aquele que começou também em ti, meu irmão, minha irmã, uma boa obra, ele vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesucristo, se queres revestir-se destas coisas
e abandonar as coisas que vimos anterior. Assim como o Senhor nos perdonou, perdone também a ustedes. Siga o próximo. Estamos terminando. Estás aplicando isso a tu família diferente. Não estamos falando de matrimônio propriamente dito, pero a atitude de um creyente, de um hijo de Deus, em qualquer lugar, principalmente em sua própria família, em sua própria casa. Isso que vai fazer toda a diferença. Siga o próximo slide. Por em cima de todo, queridos hermanos, em tu casa, primeiramente, vístanse de amor, que é o vínculo perfeito, que govierne em seus corações a paz de Cristo, a la qual foram chamados em um solo corpo, e sejam agradecidos. És uma pessoa vestida de amor? És uma pessoa vinculada com as pessoas não por interesse, não esperando nada de eles, sino amá-los? Tienes paz em tu coração? Essa paz de Cristo em tu coração se transmite em tu matrimônio, se transmite em tu casa. Essa paz de Cristo traz salvação ou não em tu casa? És uma pessoa agradecida? Sigue. Próximo slide. E vá seguindo em Colossenses 3, vão ver, os irmãos, hagam isso. Vão ver que daí trata de novo do matrimônio, de las mulheres sujeitas a seus maridos. Sim, pero com esta atitude. Não pode ser diferente. Os maridos, como tratar com as mulheres, não com amargura. Pero como? Com esta atitude que habla antes em Colossenses 3. Essa atitude ressuscitada suja. Hablando de uma nova atitude em sua família, uma nova atitude suja em la igreja, em el trabalho. E eu finalizo com este texto de 1 Timoteo 5:8, que é muito forte, hermano. El que não provee para os sujos, lo provee o quê? La plata, la comida, sí, también. Pero lo que tienes de más valioso es Cristo en ti. Es la única esperanza de la gloria en tu casa. El que provee, no provee lo suyo, sobre todo para los de su propia casa. La palabra en el original casa ahí es oikos en griego. Es la habitación de una familia, el hogar. Principalmente em sua própria família, ha negado a fé. E é pior que incrédulo. Eu pergunto, irmão, alguém que não cuida, alguém que não revela a Cristo, alguém que não traz salvação à sua própria casa, que é uma pessoa delante de los outros, em la igreja, em la trabalho, é uma pessoa, pero em casa, lá aparece um ángel, em casa um verdadeiro demônio. Alguém assim, irmão, por mais tempo que tenha de igreja, por mais tempo que tenha de predicação ou de ministério de alabança ou de qualquer outro ministério, se não tem o ministério de ser Cristo em sua própria casa, provar sua fé em la vida própria, o cambio que hace em sua casa, em sua maneira de ser com sua família, ha negado sua fé e é pior que o incrédulo. Pergunto, alguém assim vai subir com Jesus? Se a família é o projeto de Deus, multiplicar-se na terra. Irmãos, entendem por que tantas famílias em meio cristiano, em meio às igrejas, entre o liderazgo, infelizmente não fazem nenhuma diferença
de matrimônios e famílias do mundo? Porque um diz, não, eu sou assim porque minha esposa é assim, porque meu marido é assim, porque meus filhos são assim, porque meus padres são assim. Quem tem que cambiar? A Bíblia? Sua família? Ou você? ¿Crees no Senhor Jesucristo? De hecho e de verdade? ¿Fuiste sepultado com Ele por el bautismo? ¿Tienes de hecho y de en verdad una nueva vida resucitada de Cristo en tu casa? Pense nisto. Aleluya. Vamos a orar, queridos. Próximo slide já é de la próxima administração. É la parte 2. Vai ser no próximo jueves, el mesmo horário. Deus, creio em tu palavra. Eu creio que o que sembramos aqui não são palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Senhor, eu creio que predicamos aqui é o evangelho de la cruz. É loucura para os que estão se perdendo, pero para os que estão sendo salvos, é o poder de Deus. Poder de Deus para cambiar a vida de cada um de meus irmãos. E por la vida, por el cambio da vida de cada um de meus irmãos, sua família será cambiada. Será uma família para a glória de Deus. Uma família que vai ser a imagem e semelhança de Deus. E há de crescer e multiplicar em toda a sua terra, seja em Chile, Brasil, Argentina, aonde irem, aonde receberem, aonde poner em prática esta palavra, haverá cambio. E eu tenho por certo isto mesmo, que aquele que começou em boa obra, em la vida de cada um de meus irmãos, se obedecer a palavra, se for um discípulo, tu has de completar a obra em la vida de cada um hasta el dia del fim del mundo, hasta el dia de Jesucristo volver, que está próximo. Gracias, Deus, por tu palavra e por nossos irmãos que confiam em aquilo que estamos ministrando. Em nome de Jesucristo. Amém? Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno